Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para este primeiro quadro de 2022, estreando esse ano. Antes de começar, vou desejar aqui um ano muito criativo para cada um de vocês que me acompanha aqui no canal. Realmente, esse projeto do YouTube era uma coisa que eu tinha na minha cabeça e durante o ano de 2021 eu comecei a acreditar nesse projeto e eu quero acreditar muito mais em 2022. Então, muito obrigada por fazerem parte desse momento junto comigo. E para começar muito bem, vamos unir as duas coisas que eu mais amei fazer em 2021, que foi criar e fazer esse planner, né, senhoras? Pra quem acompanhou a tour, viu aí a quantidade de perrengues que eu passei durante esse projeto, mas é aquele tipo de projeto que eu sempre falo para senhoras que quando você termina, faz tudo valer a pena. Então eu tô nesse momento, eu estou curtindo essa vibe de ter terminado esse projeto, então eu quero curtir essa fase de usar o planner, de usar todas as coisas que eu coloquei ali dentro. E para começar, eu já fiz a minha capa de apresentação. Eu postei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, corre por lá que eu falo abobrinha nos stories praticamente todos os dias e compartilho várias coisas por lá. E depois da minha capa de apresentação, eu decidi fazer a capa do mês, né? Já que a gente já estava aí com o pezinho em 2022, que chegou com tudo, eu nem tava esperando. E quando eu vi, semana que vem já era 2022, eu falei, o quê? Preciso agilizar, então corri pra fazer a minha capa do mês. A capa do mês do Planner para artistas, ela é feita com papel marfim 120 gramas, que é um papel com uma gramatura maior do que o miolo. Então o miolo tem 90 e só as capas de cada mês possuem 120 gramas. Por que eu fiz isso? Exatamente para que a gente possa ter essa liberdade na hora de criar. E eu comecei usando essa liberdade que eu tinha. Alguém me deu liberdade, então eu vou usar essa liberdade. E aí eu falei, quer saber? Eu já tô com esse papel aqui, com essa gramatura maior, eu vou logo atacar-lhe uma aquarela, porque eu não tô de brincadeira, entendeu? Com esse 2022, então eu peguei ali minha aquarela, as senhoras estão cansadas de ver essa aquarela por aqui, mas enfim, senhoras, enquanto eu não tiver confiança para dominar esse material, eu não vou investir em uma aquarela muito cara, então eu vou continuar usando a minha aquarela de R$13, senhora. E é isso daí. Então eu decidi ir por uma paleta mais quente, não sei o que passou na minha cabeça. Eu criei com muita liberdade, então o que foi vindo na minha cabeça, o que eu tinha de referências, eu fui colocando ali. Eu não sei se pelo verão me remeteu essa coisa mais quente, então eu usei ali tons de laranja, rosa, vermelho. As cores da minha paleta da aquarela, elas já estão assim, meio que formando cores secundárias e terciárias, de tanto que elas já se misturaram. Então eu fui usando o que eu tinha ali até formar as cores que eu gostava. E eu acho que esse é um dos grandes pontos da aquarela, você poder ter essa liberdade de criação. A única coisa que eu não aprendi ainda na aquarela foi esperar a camada de baixo secar. Eu tive alguns problemas durante a criação dessa arte, mas assim, nada que a gente vá pegando experiência com o tempo. Ali eu gostei muito desse efeito que eu fiz. Eu coloquei, nem acelerei para as senhoras verem no detalhe ali. Eu apenas peguei a water brush e com a água que saía da ponta dela, eu fui fazendo esse efeito ali, como se a onda tivesse criando uma espuminha. Eu nunca fui no mar, né, gente? Mas eu tenho essas referências de algum lugar, do YouTube, enfim. Então eu fui criando esse efeito ali para não ficar uma coisa muito marcada, né? Então eu fiz isso ali no que era para ser o mar, né? Que eu pintei de amarelo. Por quê? Nunca saberemos, né, senhora? Mas eu fiz isso. Então eu usei esse efeito ali nas ondas, usei na areia também. Uma coisa que eu gostei muito foi de poder criar sem ter uma obrigação. Então eu fui testando, e esse paninho laranja que tá aí do lado, no cantinho direito inferior, eu vi que quando eu ia enxugar a água, né, quando eu colocava algum excesso de água e eu passava esse paninho, ele formava uma textura interessante. Então eu usei até essas descobertas que eu ia fazendo no momento para fazer uma texturização ali na parte da areia, né, que é essa partezinha do canto, um laranjinha mais claro. Então eu fiz, né, eu tirei essa marcação da areia também, é isso que eu tô fazendo agora. E ali nesse momento, exatamente, ó lá, eu tô texturizando com o próprio paninho. Então, assim, gente, a arte, se não é pra fazer isso, eu não sei o que é então. Arte é pra gente descobrir, pra gente inventar, pra gente testar. E foi isso que eu fiz. Eu não sou muito fã da aquarela, já falei isso algumas vezes, mas eu tô aqui pra isso, pra me desafiar. E
eu costumo usar a estratégia de desenhar coisas que sejam mais orgânicas, né? Coisas que não tenham uma obrigação de ser exatamente daquela forma. Então, eu já falei isso no Instagram, eu amo desenhar paisagens por esse motivo, porque elas te dão liberdade para você fazer meio que você tá a fim de fazer. Então, ali eu já encerrei a minha parte da aquarela. E ali eu vou guardar os meus materiais. Era para ser um SMR, mas eu tô falando, então... Enfim, vai ser um SMR falado? Não faz o menor sentido, mas a gente vai fazer isso. Então eu tô guardando ali toda essa parte, porque agora eu vou fazer um lettering. Eu não queria deixar só na ilustração, justamente porque eu sou do lettering, né, senhoras? Então, eu falei assim, eu preciso colocar uma frase aqui. Só que eu também não queria colocar uma frase gigantesca, com medo de tampar tudo que eu já tinha feito por baixo, né? Todo aquele trampo que eu tive com a aquarela. Então eu peguei uma frase curtinha mesmo, de 2 palavras, já lancei um Let's Start pra gente começar 2022 com tudo. E basicamente, depois que eu tirar a washi tape em volta, vai fazer um pouco mais sentido, mas a minha referência que eu tinha era meio dos cartões da Pantone. Então eu tinha essa coisa na minha cabeça, por isso que eu tentei fazer ele nesse formato e colocar o nome embaixo. Então era meio que isso que tava na minha cabeça. Eu queria fazer um fundo que fosse totalmente coberto, por isso que eu usei a aquarela. E embaixo dele eu queria colocar o nome referente ao mês, né, que é janeiro. E ali depois eu coloquei 001, que é referente ao mês, e 22, referente ao ano. Então basicamente era essa a minha ideia. Durante o momento que eu tava criando, eu até pensei em fazer isso todos os meses, né? Porque aí quando tiver a retrospectiva de 2022, a gente já tem um vídeo garantido, né? Que dá pra gente montar um compilado ali das capas do mês. Então, eu não sei se eu vou manter essa ideia, eu vou ver como é que vai estar o meu humor pra fazer a capa de fevereiro. Então, se eu continuar nessa mesma vibe, eu pretendo fazer todas as capas dos meses dessa forma. Eu vou fazer uma marcação ali para fazer uma arte, né? Talvez uma pintura de fundo com uma frase, ou talvez só uma frase. Não sei ainda, senhoras. A gente vai vendo ali as inspirações que a gente vai tendo ao longo do ano. É muito difícil falar assim, com propriedade, o que você vai fazer nas suas capas futuras, né? Porque ainda falta muito tempo, então eu vou aproveitar a vibe que eu tô com essa capa de janeiro, porque eu gostei bastante do resultado final. Eu acho que a aquarela, ela tem essa coisa do degradê, que é algo que eu, particularmente, enquanto senhora que costumo pintar muito forte, eu não gosto muito de fazer no lápis de cor. Então eu gosto de trazer isso para aquarela, o que ela pode me fornecer, né? Essa característica que ela tem, eu gosto de usar. Então, senhoras, basicamente o que eu fiz foi isso. Já estou aí nesse momento final satisfatório retirando a washi tape. Falta escrever ali a última palavra, né, que é janeiro, que eu coloquei ali abaixo. E se a senhora gostou desse vídeo, se a senhora gostou dessa versão da Ivna destemida, aquarelana, deixa o seu like aqui embaixo pra mim, deixa um comentário do que a senhora achou dessa capa, do que a senhora achou dessas cores, do que a senhora achou dessa ideia de fazer todas as capinhas iguais pra todos os meses, só mudando, né, claro, as cores, as referências, as frases e mudando tudo, mas o conceito mantém o mesmo. Então comenta aqui embaixo, conversa comigo que eu quero saber. E é claro, senhoras, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, tracem o traço de vocês, sejam felizes e até a próxima!